pessoas sozinhas no local de trabalho. Algo normal, desde que uma delas não seja um assediador. Ele começou a me assediar, começou a me dar cantadas, começou a falar gracinhas. Inclusive ele até apareceu pelado não, de cueca na minha frente. Ele me dava bilhete, ele me fazia propostas indecentes. Ele queria me presentear com lingerie, me oferecia dinheiro. Quem age assim, quase sempre aposta no silêncio das vítimas para ficar impune. Eu ameacei, disse que ia contar o que estava acontecendo para o pessoal, para a direção do hospital, para a chefia do hospital. E simplesmente ele falou que não tinha medo, porque seria a minha palavra contra a dele e que eu não teria como provar. Em função do fato do empregado precisar do emprego, ser sempre o hipossuficiente na relação, que ele mais facilmente se submete a esses gracejos sexuais, ainda que não consentindo, mas se torna vítima e presa mais fácil de um assediador, de uma prática assediadora. Por envolver, na maioria das vezes, apenas duas pessoas, assediador e assediado, o assédio sexual é difícil de ser comprovado. Geralmente o assédio sexual ele não acontece na frente de outras pessoas, então para se provar é difícil, tem que ter a sensibilidade do juiz na hora do interrogatório para conseguir tirar das partes das testemunhas, né, alguma coisa que seja relacionada ao fato do assédio. Sem contar que muitas vítimas, por receio, preferem o silêncio, com medo de perder o emprego, principalmente se dependem dele para o sustento. E aí, as consequências psicológicas são inevitáveis. Se a pessoa depende de valores monetários relacionados com o trabalho que ela exerce, então ela pode sofrer intimidações com relação a isso, pode levar a sequelas como depressão, ansiedade, porque ela tenta de alguma forma se defender, mas ela não consegue. Bilhetes, mensagens, propostas, presentes, iniciativas aparentemente normais, se não fosse a recusa de quem está sendo assediado. No fato de você dizer que uma pessoa é linda, que você é bonita, que convidar para jantar, se isso ficar nesse campo do consentimento, não há nenhum ilícito. Agora, se houver resistência por parte da ofendida e a intenção, e o assédio sexual exige esse elemento intencional, e a intenção de, com aquele constrangimento, receber favores e vantagens sexuais, aí sim temos identificado o assédio sexual no âmbito trabalhista. O assédio sexual é tratado tanto no direito trabalhista quanto no penal. E desde 2001 é considerado crime no Brasil, punido com pena de até 2 anos de detenção. Então o que vem a ser o assédio sexual, né? Então o superior hierárquico na administração pública, por exemplo, ele vem a constranger o subalterno, ou nas relações privadas, aquele que tem ascendência em relação ao empregado, ele vem a constranger esse empregado. Lembrando sempre que deve ser identificado o elemento subjetivo do tipo. Qual é o elemento subjetivo do tipo? A finalidade específica desse constrangimento, qual seja, que a gente pode identificar no tipo penal, é o intuito de obter vantagem ou aproveitamento sexual. Diferente do contexto penal, na esfera trabalhista não é preciso existir necessariamente hierarquia para que seja caracterizado o assédio sexual. Basta que existam situações de constrangimento que podem envolver superiores hierárquicos e trabalhadores, ou mesmo trabalhadores de igual hierarquia. E por que o empregador é responsável nas situações em que ocorre o assédio sexual nas relações de emprego? É porque o empregador é responsável pela manutenção de um ambiente de trabalho sadio do ponto de vista físico e também psíquico ou emocional. Mas os casos de denúncias mais comuns que chegam à Justiça do Trabalho da 10ª Região, que atende trabalhadores do Distrito Federal e do Tocantins, ainda são, na maioria, praticados por chefes.
O normal é que a intimidação que gere um favorecimento sexual venha de quem detém um poder superior para utilizar esse poder em detrimento daquela pessoa mais fragilizada naquele momento na relação dentro do ambiente de trabalho. Como na história desta cobradora de ônibus, que prefere não mostrar o rosto. Ela foi assediada sexualmente pelo chefe de tráfego da empresa onde trabalhava. Dentro da empresa ele falava que eu era bonita, uma vez que eu fui assaltada no ônibus, que eu tive que registrar a ocorrência. Aí eu tive que ir com ele, aí na estrada ele me chamava para um motel, queria passar a mão nas minhas pernas. A cobradora decidiu procurar a Justiça do Trabalho, que entendeu que houve sim assédio sexual e determinou que ela recebesse indenização por dano moral. E assim a pessoa vê satisfeita com o seu intuito, né, de sanar a sua dor. Esta empregada doméstica também não se calou diante do assédio sexual. Reuniu provas e procurou a justiça. Tinha uma carta que ele escreveu de próprio punho, assinado e tudo, e um bilhete pequeno. Nos bilhetes que ela guardou, os registros do assédio sexual. A maior alegria do homem é ter uma musa inspiradora. Posso continuar meus delírios, fantasias com você? Na Justiça do Trabalho da 10ª Região, a confirmação de que a trabalhadora sofreu assédio sexual e a punição para o empregador, que foi condenado a pagar indenização por danos morais. A empregada se sentiu aliviada e espera que tudo sirva de aprendizado para que ele não tenha as mesmas atitudes com outras trabalhadoras. Dessa história toda ele tirou uma lição, que ele não vai fazer isso mais com outras pessoas. Eu acho que todas as mulheres deveriam fazer isso. Tanto em casa, se sofrer algum abuso, alguma agressão, quanto no trabalho ou qualquer outro lugar. Tem que denunciar mesmo.